Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Pedrinho Festa, sou lá de Bento Gonçalves. É bobo. Eu sou de Bento Gonçalves, eu trampo com hip hop, com cultura, com projetos há alguns anos. Antes de começar, né, queria dar um salve, tipo, eu trabalho com elaboração de projetos, até uma coisa meio engraçada, mas legal, assim, que, por exemplo, hoje a gente está usando essa projeção, e essa projeção veio de um edital que a gente trabalhou junto com a galera de Santa Cruz e de Caxias, que era um edital de aquisição de bens, né? E então a gente resolveu fazer uma junção porque achou que ia ser mais fácil de conseguir ganhar o edital. Era um edital de R$100 mil, que entre alguns trabalhos, outras coisas, ficou 30 mil para cada um desses espaços, que era a NES Suporte, o AVU e a Fluência Casa do Hip Hop, 30 mil para cada um comprar bens. Então, essa caixa de som, essa projeção, algumas dessas luzes e tal, eu sei que são porque são os mesmos que a gente tem lá também, né? Que a gente comprou tudo junto. E isso também parte de uma ideia de ter uma estratégia, né? E eu vou falar hoje sobre algumas estratégias. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre isso em específico e depois vou falar um pouquinho de maneira geral. Nessa época, a gente viu esse edital, que era para espaços culturais, e daí, tipo, várias pessoas pensaram, vou mandar um projeto de 100 mil e vou equipar a full meu espaço, né? E daí eu pensei assim, liguei pro Digão, liguei pro G de Caxias. Mano, e se nós montássemos uma proposta coletiva de hip hop, talvez teria mais força. 100 mil é bom para todo mundo, 100 mil pro meu espaço, né? Mas às vezes, tipo assim, 30 mil em equipamento para cada um, a gente soma, a gente vai lá em Caxias, dança, e os caras têm um som da hora, a gente vai na Santa Jam, eles vão para Bento, e assim por diante a gente consegue ter mais coisas e conseguir comprovar isso mais também, né? Então isso foi uma estratégia num edital específico, que era o edital 10 da Aldir Blanc, aquisição de bens, que tinha em torno de 1000 projetos e passavam uns 30, né? E a gente, juntos, fomos contemplados. O nome do projeto era Juntos pelo Hip Hop. Então, eu gosto de falar um pouquinho também, antes de começar, alguns dos editais que eu já participei da elaboração e aprovou, mas tem um sentido, né? Lá na minha cidade, quando eu comecei a escrever, foi em 2013. Nós fazíamos o Better the Cypher, que é um evento renomado e tal, desde 2010, e desde 2010 no osso, né? Deu quanto? Deu 1000 de preju, vou parcelar em tantas vezes. E é foda. Pode falar palavrão, né? Tá. E é foda, então, tipo, todo ano tu fazer uma parada e ter um prejuzão do caramba, saca? Daí, 2013, né? O cara caiu meio de gaiato, assim, num fórum da cidade e tal. Não entendia nada de política pública, né? Das teorias, porque das práticas nós sempre fez, né? E nós vamos falar sobre isso também. E daí, tipo, mano, abrir um edital é para pessoa física. E eu lembro de dizer, mano, nós precisa mandar esse projeto, saca? E era uma época que eu tava indo viajar. Eu lembro que eu tava indo para uns eventos fora, eu nos trem lá, com o meu Itautec brabo, digitando e perguntando para um, para outro, e umas pessoas que já produzia, entendia nada, passou o projeto, e daí o cara sentiu um pouco o gosto, daí passou de novo, outro, né? E daí, eu lembro que chegou uma época que, cara, todo edital que tinha na cidade, o cara passava, né, com uma certa tranquilidade, começou a passar alguma coisa no estado, e daí eu lembro que na minha cidade, quando abriu o edital, tinha uma lista de produtores culturais, porque assim, a pessoa que queria mandar o projeto não podia, não que não podia, mas ela procurava pessoas que eram produtores culturais, né? E daí tinha a lista de todo mundo que mandava projeto, que escrevia, menos o meu nome na cidade, né? E daí eu pensei, mano, mas eu não sou produtor. Não, eu só escrevo para nós do hip hop e tal. Eu não sou produtor, eu só escrevo pro hip hop. E daí, tipo, foi um bagulho que começou a me incomodar, assim, saca, né? Por que a gente não é produtor? Porque, né? Então, hoje lá na minha cidade, a galera, assim, que participa de editais, tem também o meu trampo como referência. E daí, por isso que eu quero falar um pouco sobre isso antes de começar.
Eu tenho mais de 50 projetos tranquilamente aprovados, assim, desses de 20 mil para cima e tal, né? Já aprovei, por exemplo, nesse ano tem os FAQ, Territórios Criativos, eu peguei 2, Artes de Espetáculo 1, né? Que eram uns grandes, Artes Visuais 1 também. Daí, tipo, PROAC de São Paulo, o pessoal de lá procurou, já consegui pegar 3. Elizabeth André de Santa Catarina, Goiás, vários estados, Mato Grosso do Sul. E daí, tipo, é legal de falar isso antes, saca? Porque também, às vezes, a gente não tem essa dificuldade de se entender como... Não, realmente é uma pessoa que veio por causa do Beren the Cypher, por causa do hip-hop, mas hoje eu pego projetos e tem um bom índice de aprovação, eu considero, em outras áreas também. É legal de poder falar isso antes, saca? Então, basicamente isso, assim... Setinha pro lado, né? Não. Setinha pro lado? Tá. Eu vi a outra seta, desculpa. Então, chega a ser até meio difícil de falar depois que o Alceu e a Marta falaram, porque foi da hora pra caramba, tá ligado, né? Eu tava lá, pô, isso aí mesmo. Mas assim, talvez eu consiga colocar um pouquinho do complemento, né? Esse é um trampo que eu fiz para a Lab lá de Bento, né? Então, era uma contrapartida do Inciso 2. Então, por isso vocês vão ver esses loginhos, eu só aproveitei os slides, mas a gente vai falar mais do que ler, tá? Então, editais de cultura são uma forma de captar recursos para realizar projetos de setores específicos. Podem vir de setores da ordem privada, mas também de iniciativa pública. São coisas que foram faladas, assim, né? Como estar apto para participar, certidões negativa, cartas de anuência e documentos específicos. Quando que ela falou hoje das cartas de anuência, de mandar o projeto sempre alguns dias antes, eu até brinquei. Teve um edital que eu mandei e eu escrevi no dia, né? Só que a primeira coisa que eu sempre faço, assim, escrever o texto é suave, né? Mas eu já tenho na minha cabeça o que vai ser o projeto, saca? Então, tipo assim, primeiro as certidões negativas é a primeira coisa que se faz justamente porque demora certo tempo. O que são as certidões negativas? Vai ser bem técnico essa parte, tá? Certidão negativa é o seguinte, né? É um documento que tu emite na internet mesmo, dizendo assim, essa certidão diz que você não tem dívida com o município, diz que você não tem dívida com o Estado, né? Daí o que é dívida com o município? Por exemplo, com o federal, vamos dizer que é no CNPJ, né? Tu não pagou a tua MEI, né? Depois de tanto tempo tu fica com débito, né? Então a certidão positiva de débitos, ou não emite a certidão negativa. No Estado, vamos dizer o seguinte, que é pessoa física, né? PF. Tu tem uma multa no teu carro, tu tem alguma coisa assim, né? Tu não pagou tal coisa, tipo, uma taxa de licença na tua cidade, saca? Daí essas coisas aí significa que tu deve, né, para esses locais, então tu não pode participar dos editais, a não ser que tu regularize essa dívida ou tu tenha uma certidão positiva com efeito de negativa. Por que é importante a gente ser a primeira coisa quando a gente vai participar de um projeto, né? Bom, eu vou mandar um projeto e vai ser o Reis que vai ser o proponente do projeto. Ele tem que ter todas as certidões. Escrevi todo o projeto, justifiquei o projeto, assim, não, pois o Reis é um cara que vai ser muito da hora ele, dando a justificativa, né? Porque ele faz mug, boombox nos grafites dele, pá, né? E daí fiz todo o projeto pensando no Reis, e daí chega no último dia, o Reis não pode participar. Então, a primeira coisa, bom, vou mandar um projeto no nome do Reis, a primeira coisa é saber se ele está apto para participar, né? Mesma coisa, cartas de anuência. Em alguns lugares é obrigatório, outros não. Como a Marta disse, sempre tem. O que é uma carta de anuência? Aqui é Antiga Estação Férrea o nome, né? Tu vai mandar o projeto, tu tem a Prefeitura de Santa Cruz diz que tem interesse de receber o projeto que vai acontecer na Antiga Estação Férrea. Na minha cidade, se tu não tem isso, tu inabilita. Mas em algumas cidades ou estado não precisa. Só que é uma credibilidade, porque se tu tem um documento comprovando, né? Porque eu posso dizer também o seguinte, que eu vou fazer uma batalha de breaking no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Mas talvez, se eu não tenho um documento comprovando,
as pessoas vão pensar, será que ele vai conseguir fazer essa batalha de breaking lá? Né? Então, tipo, tudo são coisas que vão dando mais credibilidade pro teu trampo, saca, né? A gente nem começou a escrever o projeto ainda, mas a gente já está pensando nele porque as pessoas vão ler. Ah, mas eu conheço o Pedrinho, eu sei que o Pedrinho vai conseguir tal lugar. Mas aí, quando a gente lê um projeto, quando a gente avalia de forma impessoal, né? Não importa se eu conheço o Corvão, se eu conheço a Jamile, não importa. Tipo assim, ó, eu tô lendo um projeto como de todo mundo, da mesma forma igual, saca? Então, quanto mais eu conseguir comprovar que eu consigo fazer o que eu estou propondo, mais da hora e mais força a gente tem, né? E daí documentos específicos, né? Isso é uma parada que, tipo, quando a gente vai escrever um projeto, bem comum, assim, ó, quem nunca escreveu... Ergue a mão quem já escreveu um projeto para edital aí. Massa, um galerão. Mas quando a gente nunca escreveu, principalmente, né? A gente vai escrever algo... Nossa, esse é sobre o meu trabalho, saca, né? Vou escrever, então, pô, trampo com breaking, vou escrever alguma coisa com breaking. Não vou escrever meu primeiro projeto para alguém do teatro, saca? Ou da música clássica, né? Mas, não, mas hoje, por exemplo, gente de CTG me chama assim para escrever coisa e tal, sabe, né? Mas no meu primeiro projeto, não, é o Better in the Cypher, é o meu trampo, é minha vida, é meu corre, né? Então, tipo assim, ó, a gente sabe mais ou menos o que a gente precisa nos nossos documentos específicos, mas se é uma música, se é um disco, alguns lugares te pedem as letras das músicas, pede, tipo, a faixa, a guia, né? Às vezes, se é um de teatro, te pede um roteiro, um pré-roteiro, no cinema também, né? Quando tu escreve, tipo, coisas sobre o teu trampo, tu já tem tudo isso na cabeça, saca, né? Mas quando tu escreve para outras pessoas, tu precisa estudar esse trampo também, né? Tipo... O edital do Arte de Espetáculo foi um projeto de teatro, né? Que era um monólogo sobre mulheres, era um monólogo de uma mulher que ia ser em residências de passagem de mulheres. Então, casas de passagem, etc., né? Meu, não tem como tu escrever uma parada que tu não pertence se tu não ler, se tu não estudar, não fizer 1000 perguntas, 1000 reuniões, saca? Pô, tu vai escrever para alguém assim, mano, a ideia na mente daquela pessoa tá intacta, saca? Quando eu vou escrever para mim é muito fácil. Quando eu vou escrever para os outros, assim, ó, não é tão fácil assim, saca? Então, tipo, né, tu vai pegar a ideia daquelas pessoas, né, pensar numa estratégia de como fazer isso potencializar, como isso ganhar força para os avaliadores e só botar os termos, né? A propriedade intelectual tem que ser da pessoa. Tipo assim, ó, se saísse de mim fazer esse projeto que passou, jamais passaria, porque eu não tenho nem propriedade para isso. Eu só fui tipo um meio termo de escrever a parada para alguém que tinha uma ideia que, na minha opinião, era muito boa, mas não tinha as manhas dos editais. Como verificar se minha proposta é compatível com o edital, né? Verificar o objeto do edital, qual a finalidade deles, né? Por exemplo, alguns exemplos. Formação, produção... Esse exemplo, entre outros, eu gosto também. Por exemplo... edital de formação, né? O que é um edital de formação? Às vezes são projetos só... Por exemplo, hoje, essa tarde é uma tarde de formação, né? Ou oficinas, palestras, residências, coisas de formação. Produção... São os editais que às vezes englobam mais, assim, né? Mais coisas, né? Pode ser criar um espetáculo, organizar um evento. Às vezes são separadas essas categorias, mas às vezes são coisas juntas. Entre outros. Pode ser circulação, por exemplo, né? Pode ser... O que é circulação? Pô, eu tenho o meu show de rap, ou minha apresentação de dança, ou meu slam, seja o que for... minha exposição, e eu vou fazer essa apresentação, essa exposição em diversos locais. Pode ser intercâmbio, né? Por exemplo, na minha cidade já teve edital de intercâmbio. Eu quero fazer um curso na Itália e daí eles pagam as passagens para ir. Então, a gente tem que ver o que a gente quer fazer e se casa com a proposta do edital. É mais ou menos o que a Marta falou de olhar o objeto, saca?
Então, tipo assim, ó, pô, eu quero fazer... Dá um exemplo, alguém. É mais legal assim. Alguém quer fazer o quê? O que tu gostaria de fazer hoje? Oi? Eu quero me manter em pé. Então, eu quero fazer uma galeria de arte, né? Tipo assim, eu vou ler o projeto, vou ler o objeto do projeto e ver se ele contempla. Bom, né? Uma galeria de arte eu quero fazer com grafite, né? É um projeto... o edital contempla artes visuais, contempla isso. Às vezes é um edital que ele contempla galeria de arte, ele contempla grafite, mas é só tipo no ambiente periférico e eu não tenho espaço lá, saca? Eu queria fazer numa galeria do centro porque para mim faz sentido isso, saca, né? Então, a gente olhar o que o objeto fala, né? E daí a gente também ver se isso enquadra, né? E, né, às vezes também, pô, a gente sabe que existe fartura, às vezes, de edital, mas às vezes existe miséria também, né? Então, tipo, pô, minha cidade só tem um edital e ele é daquele jeito. Bom, eu quero mandar alguma coisa porque é importante a gente ocupar esse espaço, a gente ter esse recurso, né? A gente moldar nossa ideia porque o edital fala, saca, né? Então, tipo, não só para finalidade, para planilha de pontuação dele. Eu já vou falar mais para frente disso. Ah, tinha um link aqui. Esse era o FAQ que eu tinha mandado. É engraçado até de falar, saca? Que esse link era o link de um FAQ do Expressões Culturais, né? Na época não tinha saído o resultado. De todos os FAQs que eu mandei nesse ano, foi o único FAQ que não aprovou. Que foi com o pessoal de Caxias também. Eles contrataram para fazer um edital. E, na época, o pessoal da Fluência falou o seguinte, né? Fluência é uma casa de hip-hop lá. Bah, Pedrinho, eu quero fazer um projeto para o FAQ Expressões Culturais, que, inclusive, esse projeto aqui, o Santa Jan, foi contemplado. E daí eles disseram assim, mano, mas eu quero fazer só oficina. Deu, só oficina eu acho que não vai ser tão potente, né? Mano, mas a gente precisa só oficina porque é a realidade do nosso espaço hoje, é o que a gente precisa garantir para o nosso funcionamento. Tá, vamos escrever. Mas, olha, vamos tentar potencializar com essa proposta, com essa ideia, tentar ver isso, o que o edital te pede nesse sentido e tal. Só que eu acho que se a gente fizesse outras coisas, ia ter um pouco mais de força. Pedrinho, eu sei, mas a gente vai querer só isso. Tá bom, não passou. Mas depois eles passaram outra, até foi bem legal, assim, que foi, depois a gente vai falar um pouco, sabe? Mas, enfim, né? Às vezes a gente saber, né, interpretar o que o edital pede, né? Isso também vai de tu conhecer o lugar onde tu está escrevendo, né? Se tu vai escrever na tua cidade, se tu vai escrever no estado, qual que é a lógica de pensamento desses lugares. Além disso, saca, outra parada foi falado de uma instituição, como está sendo gravado, eu prefiro não dizer o nome assim, mas a gente saber para onde vai é bem importante. Uma pessoa que hoje é coordenador dessa instituição, né, foi um edital que foi em parceria com a Lei Aldir Blanc, na mesma roda numa postagem, escreveu que na cidade dela, esse edital teve tantos projetos aprovados, né? Era uma parceria dessa instituição com o governo do estado, e naquela cidade, cara, eu acho que teve mais projeto lá do que em Porto Alegre, sabe, né? E daí, nessa mesma coisa, os avaliadores eram a grande maioria dessa cidade. É uma forma, tipo assim, ó, quem está pagando, ou quem está gerindo dinheiro, de certa forma, vai querer direcionar para também resolver seus problemas. Assim como o que a gente faz quando a gente pega um edital, né? A gente nada mais faz do que a gente faz uma coisa, recebe um dinheiro do governo para fazer alguma coisa que o governo, por si só, não conseguiria fazer com o dinheiro público. Ou conseguiria, mas, né, a gente vai direto assim, ó, a gente faz uma curadoria, a gente chega em lugares, chega em coisas com a nossa identidade, com o nosso nome, a gente pega esse dinheiro, a gente gera esse dinheiro para o governo, certo? Lógico, a gente é remunerado por isso, né?
muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa que a gente acaba não sendo remunerado, né? E daí isso que é zica, saca? Porque a gente está trampando para o governo de certa forma, né? E a gente mesmo não está ganhando, né? Se agora a prefeitura chegar e disser assim, ó, ô Pacheco, tu tá a fim de fazer 10 apresentações de slam, vou te dar R$ 20 cada uma, tu faria? Agora, se eu pegar o dinheiro da prefeitura, né? E tu vai lá e dá os créditos para a prefeitura, todas as coisas. E, mano, mas o Pedrinho é meu parceiro, tá ligado, né? Aí eu vou, saca, né? Tu tá fazendo... Lógico, tu tá também... É importante porque quando eu vejo a Santa Jan, eu vejo a AVU, eu não vejo o governo do estado. Mas a gente está botando os créditos do governo do estado também. É o estado que apresenta e tal. Então, né? Mas a gente está fazendo isso, assim, a gente está tentando resolver problemas que, às vezes, o Estado não consegue. Tipo assim, ó, a Secretaria do Estado da Cultura hoje não tem gente o suficiente para alguém da Secretaria remunerado pensar que Santa Cruz precisa de um evento desses aqui, organizar esse evento, né, contratar todos vocês, né, talvez tenha para Santa Cruz, mas daí não vai ter aquele de Rio Pardo, o de Bento, né? Então, a gente acaba fazendo essas coisas assim. Então, a gente tem que entender a lógica do que a Secretaria do Estado da Cultura precisaria, né? O que a gente pode dizer que, pô, isso vai, de certa forma, amenizar um problema da Secretaria ou um diagnóstico, não só da Secretaria do Estado, mas um diagnóstico local e tal. Então... sinopse, né? Falar em poucas linhas o que é o projeto, saca, né? O projeto, um nome qualquer, visa realizar uma oficina continuada de elaboração de projetos culturais de maneira híbrida, que será realizada na sala Hip Hop, além de plataforma de conversas. Cada aula terá duração de 90 minutos semanais e ocorrerá por 20 semanas, abordando conteúdos como interpretação digital, elaboração de projetos e documentação. As aulas serão ministradas pelo Pedrinho. O que é mais ou menos isso? Assim, ó, a sinopse é tipo assim, ó, exatamente assim, ó, na caixa, na fonte, o que nós vai fazer, saca? Então, tipo assim, ó, isso foi na época um edital, uma contrapartida que eu fiz, e eu usei essa própria contrapartida como exemplo, né? Então, vai fazer uma oficina híbrida, na época foi híbrida, né? Vai ser lá na sala do Hip Hop, são tantas semanas, tantos minutos, tantas horas, né? O que vai ser feito e quem vai fazer, né? Essa é a sinopse. A gente lê isso, a gente já consegue entender que é né, exatamente isso. Quando a gente vai escrever a sinopse, as pessoas têm que ler e sair de lá sabendo o que é, né? Daí vem a justificativa, que ela justifica o porquê da sinopse. Então, o que justifica seu projeto ser aprovado? Tu vai citar um panorama, se possível, com referências do local que você pretende atingir. País, estado, município, bairro, mostrando problemas existentes. Tu também pode mostrar os seus potenciais que tu pode explorar e tal, coisas que podem ser da hora. Mostre como o projeto soluciona ou ameniza esses problemas. Explique quais as vantagens do teu projeto, quais ações afirmativas e inclusivas ele propõe, como democratiza o acesso, como as pessoas fruem do bem cultural e qual o legado que o projeto deverá deixar. Justifique em seu projeto como ele atinge as diretrizes do edital e as planilhas de pontuação. Então, o que é a justificativa? É mais ou menos a gente argumentar por que é muito da hora nós fazer a Santa Jan. Só que o que acontece geralmente, né? Tu usa essas palavras, fruição, democratização do acesso, são palavras que às vezes a gente sempre democratizou o acesso, né? Pô, o hip hop sempre democratizou o acesso. Eu aprendi a dançar numa praça. Eu cheguei lá, vi uma galera dançando e disse, mano, eu quero aprender esses troços também. E daí alguém me ensinou, e daí eu aprendi que eu tinha que ensinar as outras pessoas também. A gente sempre, tipo assim, ó, sempre colou em várias quebradas. Qualquer lugar que a gente chegar com o hip hop, mano, as pessoas, né, têm esse interesse de querer saber, e a gente é super disposto a passar informação, conteúdo, todas as paradas adiante. Às vezes a gente não consegue chegar nos editais porque a gente não consegue dizer que a gente faz o que a gente faz. Mas a gente faz.
E daí a gente usar a estratégia para dizer que a gente faz o que a gente faz, mas a gente faz. Então, tipo assim, ó, eu gosto de pensar o seguinte, né? Eu gosto de conhecer o lugar. Na minha cidade, que eu tenho mais tempo, eu leio o plano de cultura. Bom, o plano de cultura da minha cidade, ele fala que a cidade precisa ter ações nos bairros tal. Bom, eu vou escrever um projeto, eu vou olhar com mais carinho para esses lugares. Fala, no plano de cultura existe um diagnóstico já escrito, que é um documento, o plano de cultura não deixa de ser uma lei também, né? Existe um diagnóstico dizendo que a cidade possui tantos grupos de rap, né? Então, ou na música, ou nesse diagnóstico cita a música e cita as bandas de cultura italiana, as bandas gauchescas, o rock, né? Que a gente às vezes separa o rock do rock em Bento, né? E pá, e pum, e pá. E nada fala de hip hop. Bom, mano, eu tô num edital de cultura, né? E o meu plano de cultura diagnostica que não existe rap em Bento Gonçalves, ou não vê esse diagnóstico em Bento Gonçalves. Olha o argumento. Por que eu quero passar meu projeto de rap? Porque no próprio plano de cultura, vocês não estão nem vendo que existe rap, então a gente precisa reforçar esse corre. Ou fala, por exemplo, no plano de cultura, que o hip hop tem força com tal e tal ação. Eu uso isso a favor de dizer que é uma continuidade. Tipo, um evento, por exemplo, né? Um evento muito forte. O Beren Decipher está no plano de cultura, né? Então, o que eu uso de argumento para um projeto de oficinas, né? Que beleza, existe um evento, vem as galeras de fora da cidade, a cidade gosta, compra a proposta e ninguém mais, tá todo mundo querendo. Agora eu quero fazer um projeto de oficinas para, né, pegar essa galera que o evento coagiu e tal, saca? Essa galera que se interessou e não perder o fio da meada, né? Então, assim, ó, a gente pensar em estratégias. Bom, problemas, como a gente vai resolver, né? Por exemplo, eu gosto de citar um exemplo de um projeto que é o do livro ao rap, né? Que a gente fez lá em Bento. Alguns de vocês colaram, acho que o Berma colou, o PMC colou também, né? O que era o do livro ao rap? Pô, mano, começou a pipocar batalha, tudo que era lugar, batalha, e daí, pô, mó da hora, um monte de batalha. Daí tu pegava as rimas das batalhas. E, mano, tu via que a galera, tipo, tava curtindo a full rimar e tal, mas que se eles tivessem um pouquinho mais de ler, de usar referência não só das músicas que eles escutavam, que eram mó da hora, mas outras referências, talvez o conteúdo dessa galera ia aumentar. Então, pô, tu faz um projeto que não é numa praça, é numa livraria, né? Que é pra galera cult da cidade ver a parada mesmo. Tu justifica que os MCs tá pipocando de MC, pipocando de batalha, mas tu vai fazer uma batalha de conhecimento com temas sendo trechos de livros. Então, tu vai distribuir esses livros em bibliotecas, em lugares públicos, né? Para essa galera ter acesso à leitura, para essa galera poder ler mais, né? E daí, lendo mais e batalhando por um prêmio ou por uma pessoa famosa que está lá de jurado, que é o chamarisco mesmo, saca, né? Que é o que vai fazer a molecada aí. A molecada não vai porque a ideia é sensacional para nós, para a molecada não é tanto, né? Tem que ser sincero, né? Mas tu vai incentivar essa molecada a ler e talvez essa molecada lendo, tipo, por essa osmose do projeto, vai, tipo assim, ó, melhorar seu trampo, vai evoluir um corre na cidade, tu vai ter, tipo, vai subir o nível da parada, saca? Porque se tu chegar pro uma pessoa que hoje é o número de idade da galera que rima assim, ó, 16, 17 anos, né? Se eu vou numa batalha de rima, a primeira coisa que eu escuto é que eu sou vô, né? Então, tipo assim, ó, tu vai chegar pra essa galera e dizer, mano, tem que ler livro. Os caras vão dizer, mano, vai te fuder, saca? Então, tipo assim, e é real, saca? Não, né? Então, tipo, tu vai pegar um diagnóstico, tu vai pegar uma maneira como fazer isso e resolver o problema. Lógico, né? Existe a parte técnica da parada, de escrever e tal, mas existe também a parte criativa do projeto, né? Tu já começa a ser criativo na hora de escrever o projeto. Então, pensar nisso também, né? Pô, eu quero fazer uma parada. Bom, o que eu quero fazer, né? Daí, na minha cidade, tem... Eu vou dar um exemplo... Eu não gosto de citar como exemplo negativo só, mas acontece assim... Bom, na minha cidade tem os CTGs, né?
pô, tem a sua importância cultural, não é esse o debate. E daí, todo ano os caras mandam projeto para fazer a coreografia para ir para Enard. Daí 1 já foi, 2 já foi, 3 já foi, 4 já foi. Daí, saca, tipo assim, ó, pô, legal, assim, talvez tu não tenha que estar entrando nesse tipo de edital, saca? No edital da cidade é difícil, daí os caras às vezes não passam. Não, pois os CTGs não são contemplados. Pô, mas pensa, tem coisa que tu pode criar com CTG do que fazer oficina no teu CTG e levar a galera para o Enard, né? Então, tipo, as coisas que tu pode pensar é o que é o criativo, é o que vai fazer o teu trampo seguir, saca? Né? Então, a gente começa a criar desde a elaboração. Então, essas são algumas das estratégias de justificar. Argumenta mesmo, saca, né? Pô, tu trampa 10 anos com a parada, escreve lá, mano. Tipo assim, ó, né? Que tem mais, tu já fez tal e tal coisa, põe na justificativa. Pô, a proponente já está 10 anos fazendo essa parada aí, sabe como fazer, tem propósito de execuibilidade, saca? Então, escreve com as palavrinhas bonitas e justifica isso porque eles precisam ler e ter essa segurança, saca? Né? A gente colocar depois no portfólio e tal, saca? O objetivo geral. O objetivo geral é mais ou menos assim, ó, qual que é teu principal objetivo? Realizar uma oficina de elaboração de projetos, nesse caso, né? Então, realizar uma batalha de conhecimento, né? E daí vai ter os objetivos específicos, né? Quais os outros objetivos do projeto? Qualificar os produtores culturais, né? Nesse caso, agora me some outros exemplos, mas são coisas assim mais específicas de cada coisa. O que tu quer fazer? Bom, vocês são produtores culturais, vocês estão fazendo essa palestra e talvez vocês vão sair mais qualificados. É um objetivo. Agora, depois dos objetivos específicos, para cada objetivo específico vem uma meta, que aí é que a gente se confunde, né? Que são os números do projeto. Bom, desenvolver oficinas para 10 alunos presenciais. Caramba, batemos uma meta e dobramos ela, olha aí, ó. Né? Deu uma olhadinha para ver se tinha mais, né? Então, tipo assim, ó, a gente vai colocar o seguinte, bom, eu tenho um objetivo de ter um público de 100 pessoas na batalha. Eu tenho um objetivo de que tenha 16 MCs. Eu tenho um objetivo de ter uma meta, perdão, né, de expor 20 obras na minha galeria de arte, né? Isso são metas, né? E objetivos bom, eu quero que a minha galeria de arte ela atinja pessoas de diversas idades, eu quero que mais artistas visuais da minha cidade busquem, eu quero profissionalizar a arte visual na minha linguagem, saca? A diferença de objetivos e metas. Isso é o menos criativo, mas isso é o que a gente vai dizer. Não adianta, aí assim, ó, vai a mesma coisa que a gente falou. Não adianta a gente ter objetivos e metas espetaculares e ser difícil de cumprir. Bom, eu tenho 30 mil, né? Com 30 mil, o que eu consigo fazer? Né? Eu tenho 200 mil, o que eu consigo fazer? Não adianta a gente tentar botar um projeto de 200 mil num teto de 30. Por quê? Nós vai ferrar todo mundo, nós vai pedir para todo mundo trabalhar por 100 pila, a gente vai pedir, levando em conta que é um cachê para editar um pouco abaixo, não que trabalhar por 100 pila, mas num edital talvez sim. A gente vai fazer tipo as paradas de forma assim, ó, vai cansar geral, vai ficar difícil de fazer, né? Vai dar uma correria do cão. E às vezes, mano, a gente tem que pensar, bom, meu teto é 30? É 30. Eu concordo quando a Marta diz que os avaliadores gostam de números e tal, mas deveriam ser preparados para não gostar. Porque, tipo assim, ó, é melhor ter uma proposta que a gente sabe, bom, o cara se comprometeu a isso, a mina se comprometeu a isso, né? E vai conseguir cumprir, do que realmente tu prometer o mundo inteiro. E eu falo isso como quem na hora se empolga e acha que vai ser super legal e depois se ferra para fazer também, tá? E prometeu um monte de coisa, e daí vai fazer algumas coisas mais meia boca, outras coisas um pouco mais difícil, né? E será que a gente fazer tudo é melhor, ou a gente fazer o que a gente se propõe soluciona melhor o que a gente se propõe a fazer, né?
quem avalia não pensa nisso também. Não pensa. As pinta quer, quanto mais coisa, melhor. Né? Essa é a lógica de 90% dos editais que o cara olha. E eu agora estou tentando ser um pouco mais de boa, mas antes meu esporte assim, tipo, era ler edital de projeto que eu nem ia participar, tá ligado, né? Então, mas ler resultado, ver os projetos, assim, ó, o PROAC, que é um edital de São Paulo, né? Depois que entrou o Dória, saiu. Mas antes do Dória, assim, ainda na gestão Alckmin, dava para te ler todos os projetos contemplados. Então, quando sobrava um tempo, assim, não tinha nada para fazer, eu ia lá e lia o projeto de alguém, saca, né? Mas é uma forma de tu saber, de tu aprender, pá, né? Então, tipo assim, ó, a lógica dos editais, infelizmente, é essa. Mas a gente tem que pensar isso de maneira geral, saca, né? Como avaliador e como um proponente, que a gente não pode, tipo assim, ó, aceitar que o Pacheco vá fazer uma apresentação para a prefeitura a R$20, 10 apresentações, ganhar R$200. Né? A gente não aceita isso. Se a prefeitura te chamar isso, tu não vai fazer, certo? Então, a gente também não pode se colocar nesse lugar. Se a prefeitura chama, eu não faço, mas eu vou lá e ofereço a mesma coisa para a prefeitura. Não dá, saca? Né? Lógico, às vezes a gente quer muito fazer, quer muito ter um produto. Né? Depois eu vou mostrar um pouquinho de um projeto que eu passei lá na cidade, e é um produto que eu quero muito ter. E eu me coloquei numa condição de ser bem pouco remunerado, mas porque eu sei que vai ser um produto que vai fazer uma grande diferença para o meu corre e para as coisas da cidade, assim, que eu acredito que sejam importantes, né? Então, mas de geral, não. Metodologia. Passo a passo da proposta, prever tudo o que será necessário para fazer o desenvolvimento do projeto e em que parte o projeto irá ocorrer. Reuniões com a equipe no primeiro mês, daí a criação de cards de divulgação, aluguel de equipamentos. Tu pode exemplificar se tu já tem uma ideia, né? Bom, eu quero fazer o meu card, minha identidade visual do projeto com tal e tal proposta de cor, por tal e tal motivo, por tal e tal parada. Tu já coloca aqui, tá ligado, né? Se tu não tem, né? Tu coloca o que tu pretende fazer, aonde tu pretende jogar, divulgar, né? Nunca assim, ó, né? No jornal Diário de Santa Cruz, né? Mas a mídia vai ser mandado release para mídia impressa, porque daí semana que vem fecha o Diário de Santa Cruz, né? E daí vocês fazem como, né? Então, tipo, mais assim, ó, específico assim, saca? Menos específico, mas todo passo a passo, né? Quando vocês vierem aqui, ó, vocês vieram ver o lugar para ver se a escada fazia barulho ou não, coloca no... Eu usei um exemplo bobo, assim, né? Eu adoro exemplo bobo, gente. Contrapartida, né? O que você pode fazer a mais por ter ganhado o projeto, né? Além do próprio objeto. O objeto já é uma contrapartida, né? A Santa Jar já é uma contrapartida pelo valor. Mas daí vocês querem oferecer 3 oficinas no poliesportivo. Massa, né? Mas o próprio objeto já é a principal contrapartida. Obrigado. Siga no Insta, @. Gente, quem quiser seguir tá aí, mas a gente não terminou, tá? Eu queria mostrar uma outra proposta, algumas propostas de alguns projetos, e eu queria conversar com vocês, tá? Eu tenho tempo, né? Bastante ainda, né? Bah, que bom, adoro ter tempo. Bom, é tri ruim, né? Quando tu tá, tipo assim, ó, tu tem um caminhão... Sabe me dizer onde é que tá, Naomi? Tava aberto? Ai, desculpa. Não, só... aqui, tá. Esse é o... Pode ser assim? Ou... Tá. Tá. Esse é o projeto que eu falei para vocês, né? Ele é o... Memórias do Rolê. O que basicamente é o projeto, né? Eu não vou, ó, vocês podem ver que da cidade ele é um pouquinho diferente, assim, né? Pede um mapa cultural de todo mundo, sinopse, justificativa, características locais, objetivo e tal. O que basicamente é esse projeto, né? Ele é a criação de um site, né? Que vai ser uma pegada estilo rede social, com referência no Museu da Memória da pessoa, onde as pessoas vão poder escrever memórias, fotos e tudo mais,
que tem sobre o hip hop em Bento. Tava lá eu e o Corvão, uma vez a gente batalhou, o Corvão quer escrever sobre isso, tem uma foto, foi uma batalha de 15 rounds e foi muito louco para ele, né? Vai escrever várias dessas memórias. A partir dessas memórias, eu vou selecionar 40 com a ajuda de uma museóloga e a partir dessas 40 eu vou escrever com a ajuda de uma historiadora a minha visão sobre essas memórias e vai ser publicado um livro, né? Então é uma proposta que, cara, eu acho que é legal fazer mais um evento, mais uma maratona urbana e tal, mas eu senti, por exemplo, na cidade que a gente quase não tem documentação sobre a nossa história do hip hop. Isso não é a história do hip hop, mas é alguma coisa que, inclusive, quando eu sair, eu vou convidar todos vocês que já estiveram lá para escrever suas memórias no site também. A ideia é o site continuar, então se tu for lá semana que vem, tu pode escrever sobre semana que vem ainda, por exemplo, né? Tá começando o projeto agora, ainda não está pronto o site. Mas então, tipo assim, por que eu estou falando desse projeto? Porque eu senti que, cara, se mandar de novo maratona urbana, talvez passe lá na cidade, porque na cidade passa muita coisa, assim, né? Mas eu senti que faltava coisas para documentar a nossa memória. Porque se tu for ler livros sobre a cultura italiana em Bento, tem milhares. Milhares não, mas tem vários. Se tu for ler tal coisa, tem vários. E agora, alguma coisa que fale de hip-hop em Bento, tem uma bibliografia. Se um dia alguém quiser contar a história do hip-hop em Bento, né, vai ter 2, talvez vai ter 3, vai ter 4, vai ter outras coisas, né? Não é a pretensão, com 30 mil, contar a história do hip-hop em Bento, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo, de fazer coisas com que a gente possa, aos poucos, né, ir solucionando e fazendo com que a cena da cultura vai tendo a sua cara. Daí eu mostrei, tipo, esse. Eu queria mostrar mais um, que é esse aqui. Esse foi um projeto que eu fui contratado para fazer, com o pessoal de Caxias também, né? O pessoal não passou aquele FAQ, podia passar um por vez, por ciclo de edital, mas passou esse, que é o Influenciando a ZN. Esse é do Territórios Criativos, né? Passavam 10 projetos, um por cidade no máximo, né? Então, a ideia, basicamente, do projeto, né, tanto desse, que é o Influenciando a ZN, quanto esse que também passou no Territórios Criativos, que é lá na minha cidade, que é o Gesta, são basicamente fazer diversas oficinas de profissionalizantes. O Gesta é de ser de produção cultural, com vários produtores culturais da cidade, na zona norte também da cidade. E essa oficina de produção ter um valor de 30 mil para esses alunos juntos decidirem um evento a partir desses conhecimentos, né? E a Influenciando a ZN é um pouquinho mais complexo. Além de algumas oficinas, vai ter uma pesquisa no bairro com esse ecossistema da fluência hip-hop, parentes, os projetos sociais que eles também trabalham lá em Caxias. E, a partir disso, eles vão ver o que as pessoas querem, né? Os familiares, as pessoas do bairro querem, e oferecer, além dessas oficinas que já são contínuas, outras oficinas, né? E botar essas próprias pessoas para trabalharem junto no projeto, serem remuneradas, assim, né? E também poderem, tipo, gerar renda para essas pessoas, não só durante o projeto, mas às vezes também uma qualificação profissional, né? São duas propostas, assim, que foi trampo pra caramba de pensar. Abriu esse edital, assim, né? Territórios Criativos. Era 200k cada projeto e eram 10 projetos. E eu pensei, caralho, tem que mandar um bagulho assim, ó, porque vai fazer uma baita diferença na cidade, né? Tu pegar 20 pessoas, tu remunerar elas para fazerem oficinas na minha cidade, né? Tu pegar pessoas que já trampam com isso, com diversas áreas da produção, e daí, além de tu remunerar elas para fazerem, tu remunerar pessoas, tipo a tia da pipoquinha que está em todos os eventos, fazer ela se entender como uma profissional da cultura, fazer uma qualificação para a tia da pipoquinha, remunerar ela para ela fazer a qualificação. É que tem mesmo, mano, a tia da pipoquinha, saca? Realmente existe, assim. E daí, tipo, tu pegar isso, daí, pô, mano, tu
dá uma grana pra... Dá não, ninguém dá nada, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, assim, ó, tu destinar uma grana para essa galera, junto com a tua visão de produção, pegar e fazer eles fazerem um evento na Zona Norte, né? Eles decidirem, pô, mano, tem 30 mil, né? Eu quero com esses 30 mil chamar uma apresentação de música, uma de dança, fazer os caras quebrar. Pô, eu quero botar esse som, quero botar essa parada. Pô, registro é importante, chama os Vitinho aí, tá ligado, né? E coisa, né? Desculpa, como que é teu nome mesmo? Liliane. Chama a Liliane também pra foto e tal, saca? Pô, vamos fazer, então... Pô, a gente precisa divulgar bem essa parada, né? Pô, chama a Naomi Rabisca, saca, né? E assim por diante, saca, né? Então, pegar essas pessoas... Olha a importância que é. Então, tipo, tu pensar nisso. Agora, para escrever isso, mano, tu tem que, tipo, entender o diagnóstico da zona norte da cidade, né? Esse aqui eu vou mostrar, tipo assim, ó, ele não era formulário normal. Ele era, tipo, slides, né? Então, tu mostra o mapa da zona norte, aonde tem qualquer coisa que acontece de cultura, né? Tu grifa aí, gente, FAQ é zica porque tu precisa... O arquivo tem que ter só 4 mega, tá? Então, se vocês não enxergarem nada, desculpa, mas... Né? Daí, tipo assim, ó, tu vai lá, tu liga para a prefeitura, tu busca os dados demográficos, tu busca, tipo, saber quantas pessoas tem. Mano, tudo isso, assim, ó, é o que ajuda a justificar a elaboração do teu projeto, saca, né? Então... Basicamente, tipo assim, ó, né? Tu coloca... Bom, tu põe as pessoas que vai trampar na parada, porque do nome, tu justifica dessas maneiras assim. Assim como vou mostrar para vocês o Influenciando a ZN, né? Que é mais ou menos a proposta que eu falei. Aqui, mais ou menos, o que eu fiz nesse caso? Eu não escrevi basicamente nada desse projeto. Só que eu fiz algumas reuniões, porque, né? Eles têm um grupo lá, que são o pessoal que dirige a casa, né, da Afluência, e elas já têm autonomia para escrever e tudo mais. Só que, da mesma forma, Pedrinho, a gente quer te contratar porque é um edital difícil, né? Meu, não tenho como escrever, mas tenho como a gente chegar num consenso. Então, falou uma vez, meu, não vai passar, quer mandar, manda, mas não vai passar, não sei. A gente mandou assim, ó, quase brigou, assim, né? Sabe aqueles quase brigar de virar amigo depois, saca, né? Então, tipo assim, ó, tu manda assim, ó, mano, vamos mandar desse jeito, e daí chegou que no fim deu certo, saca, né? Porque a gente, pô, mas e se a gente fizer isso, né? Não, vamos assistir de novo essa live, vamos pegar, ó, e se a gente pegar dessa base que vocês querem fazer, saca, né? Agora lembrando assim, pô, o projeto tem um mini documentário, tem a criação de um podcast que vai falar sobre os artistas locais, vai divulgar os artistas locais. Era um edital de economia criativa, né? Então, pô, vai pensar assim, ó, não vai chamar ninguém de fora, porque era o FAQ dizia, é um projeto por cidade. Então, não adianta tu querer chamar o artista Bam 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 de Porto Alegre para ir para Bento, né? Tu vai reforçar a cena de Bento Gonçalves, tu vai reforçar a cena de Caxias. Um edital mais plural, saca, né? Daí tudo bem. Aldir Blanc, por exemplo, né? A gente passou, além do 10, que foi concorridaço, o edital 9 também, né? O Berender Cypher, a gente só botou cast de pessoas do Rio Grande do Sul e variou, né? Também as cidades, saca? As regiões funcionais, que era uma coisa que se falava muito desde a época da pandemia. Por quê? Aldir Blanc tinha uma lógica que ia uma grana para cada estado desenvolver, né? Então, o estado pensava, né, mais do que só a parte cultural, essa questão da emergência de cultura, né? Era realmente assim, pô, as pessoas não estão trampando, Aldir Blanc vai servir também para gerar uma renda para os artistas locais. Então, não fazia sentido convidar o PMC, que já foi convidado nosso, né, para ir para Bento Gonçalves na Aldir Blanc, saca? Porque a Aldir Blanc era um recurso estadual, saca, né? O pessoal, bom, é o recurso do Rio Grande do Sul. Todos os estados receberam por proporção de população e tal. Então, assim, ó, tu ter essa noção quando tu vai escrever, quando tu vai trampar no edital, é importante pra caramba, saca, né? Mano, é super quadrado? Não, não é, tu pode sair. Mas
participando das reuniões, de todas as conferências e tal da Aldir Blanc, escutando as pessoas que, coincidentemente ou não, eram as pessoas que acabaram avaliando, fazia sentido tu entender a lógica de pensamento delas, né? Para poder fazer o Better Decipher online, que, mano, para muitas pessoas foi a continuidade do evento, para outras pessoas foi tipo assim, mano, uma das poucas rendas no início de 2021, saca, né? Tem importância também nisso. Principalmente o Aldir Blanc não é só uma lei de cultura, é uma lei de economia na cultura, saca? Então, a gente pensar por essa lógica é super importante. Lê o plano de cultura da tua cidade, do teu estado, lê a lei que gere o edital. Ah, mano, mas é muito trampo. Aham, é muito trampo. Né? Tipo assim, daí tem o edital da Aldir Blanc municipal, que meio que era para passar todo mundo e tal, saca? Mais fácil. Todas as cidades teve, né? Tudo bem, saca? É justamente tipo um proponente iniciante e tal. Mas o edital 9 da Aldir Blanc era 1.300 projetos e passavam 30, porque era um orçamento de 100 a 300 mil, se eu não me engano, né? Então, tipo, todo mundo queria. O que tu vai fazer com um orçamento de 100 a 300 mil numa lei de emergência cultural? Vou pegar 100 para mim e... Não, né? Tu vai pensar o maior número de pessoas, contratar o maior número de pessoas. Tu vai inchar, porque o que eles resolveram fazer com isso? O Estado não tinha condições de gerir essa lei, que ela tinha 2 ou 3 meses para ser gerida, né? Então, eles queriam atingir o maior número de pessoas, mas eles não tinham condições. E eles deixaram claro isso. Por isso que eles contrataram também a CUFA, a Marco Polo e o Instituto Trocando Ideia, né? Então, para gerir o resto do dinheiro. Bom, fazer projetos grandes, né? Para quê? E se a Aldir Blanc é para chegar para várias pessoas? Bom, esses projetos grandes tu vai gerir e tu vai chegar na base, porque eles sabiam que eles não tinham em 2 meses a condição de fazer. Então, não adianta tu fazer um projeto que é sensacional, mega cultural e tal, e tu tem 6 pessoas trabalhando num orçamento de 200 mil. Não vai passar, não é a proposta. Pode ser num outro projeto, numa LIC, numa outra coisa, que seja isso. Mas nesse não é a proposta, saca? Então, tu entendeu o edital, tu entendeu o pano de fundo, da onde está saindo aquele dinheiro, do porquê que está sendo oferecida aquela grana, vai fazer com que tu tenha mais potência para participar.